Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó.Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó. Olá, bom dia. 10 horas 2 minutos. Horário de Brasília. Tá começando aqui pela Rede Jovem Pan. É o Morning Show, nossa revista radiofônica. Segue até às 11h30 da manhã. E você vem com a gente, não vem? Ah, olha só. Não tem dias que você acorda mais reflexivo, mais pensativo, assim? O que será que eu... Será que eu tô tomando o rumo certo da minha vida? Será que eu tô fazendo as coisas que eu realmente gostaria de fazer? Não é? Acontece com todo mundo. Hoje eu acordei assim, pensando um pouco na função, no meu ofício de estar aqui todas as manhãs conversando com vocês, com os meus amigos aqui da bancada do Morning Show, e fiquei pensando o seguinte: enquanto você aí do outro lado estiver gostando do que a gente faz, estiver junto com a gente, basta pra gente se sentir realizado. Jovem Pan Morning Show. E vocês, meus amigos, acordaram pensativos também? Eu acordei nada pensativa. Eu quero ação, Edgar. Vamos nessa. Você tava contando pra gente aqui nos bastidores que Chorão pode virar documentário, ou já é certo que vai virar? Diz que vai ganhar um documentário. Vai ser lançado já no primeiro semestre do ano que vem. E parece aí, Edgar, que foram 2 anos de pesquisa com materiais inéditos que vão trazer aí a fundo toda a história do Chorão, né? O diretor é o Paulo Lucas. Ele garante que o público vai se emocionar e eu não duvido, porque o Chorão tem muitos fãs, né, Edgar? O Chorão é uma personalidade muito forte, assim, muito de extremos, assim. Ele tinha altos e baixos, assim, a convivência com ele durante o tempo em que a gente pôde conviver profissionalmente, tá? Ele mostrava muito isso. Era um cara muito extremo nas suas emoções. Tenso, digamos assim. Tenso, causando uma tensão, muitas vezes, pela opinião, pela maneira... Por ser uma alma, assim, sabe, inquieta, isso. Você poderia escrever obituários, você usa bem os eufemismos, Edgar. Você acha? Só fiz uma observação. Porque você não gosta do Chorão, Ellen Brown, é isso? Eu não. Você odeia ele. Por exemplo, o que se leva nessa vida é o que se vive, é o que se faz. Você não concorda, mas eu com achava um poemas tanto chato, assim. Sim, você não mas curtiu o Chorão. E ele viveu intensamente as coisas dele, acertando e errando. Ele falava isso, e era perceptível isso na própria personalidade dele. Muitas vezes, cada vez que você encontrava o Chorão, ele tava de um jeito. Aí você não sabia se ele ia ser aquele... Também, diga. Não, mas... Não tinha como não ser cada dia diferente, né? Altos e baixos? Não, o Chorão era aquela espécie de... Em momentos que ele alternava-se como a personalidade do ogro fofo, o ogro afetivo Ogro fofo. Ou Tá então, bem hoje em dia. O ogro completo. Ou então aquela agressividade mesmo, que tirava todo mundo de perto. Quer dizer, era um cara intenso. Bom, vamos esperar então, olha. Mas a gente sua fica longe, personalidade. é isso, Esse né? documento- Do tipo que é melhor ficar longe, pronto. Não, mas ele tinha... Desculpa, mas para não ficar uma impressão errada... Calma, ele tinha, Edgar, ama o deixa a Paula Chorão. falar Deixa ele do falar. Ele calma. tinha momentos de alta sensibilidade, de extrema sensibilidade, em que o lado humano vinha, aflorava no seu melhor e no seu pior. Isso, acho que todo mundo é assim. Olha, Só que o Chorão ela é muito extremo. Tem gente aqui, ó, falando no Twitter. O Fábio diz que Chorão foi um super cara. Um monte de gente diz aqui que gostava. Parece que esse pessoal vai mandar bombas pra casa da Ellen Brown. Mas não sei. Mas de qualquer forma, vamos esperar então. Já pro primeiro semestre é um documentário, né? Não é uma ficção, um filme. Então a gente pode esperar realmente muitas imagens inéditas e entrevistas. Vamos aguardar mais detalhes desse projeto. E hoje a gente ainda fala, daqui a pouco, Edgar, do Globo de Ouro, né? Teve indicação pro Wagner Moura. Pois é, aquele do sotaque? Era ruim o sotaque, O né? Narcos. Bem ruim, né? Fez mal, Ficou né? mal fazendo o Escobar. Nossa, gente. Tinha gente que não acreditava no Pablo Escobar de Wagner Moura. Mas que coisa foi indicado ao Globo de Ouro. Daqui a pouco a gente descobre mais aí. Gente, eu quais disse, as os críticas filmes vieram da Colômbia. e A Colômbia séries. deu a Shakira pro mundo, tá falando do sotaque de alguém. Pelo amor de Deus. Né? Você falou em cenas inéditas, né, Paulo? Cenas inéditas. Sabe onde poderemos ver cenas inéditas também? Onde? Na Arábia Saudita. Nossa, Pois é. É que as mulheres podem votar pela primeira vez lá. isso é muito legal. Né? Elas podem concorrer e votar pela primeira vez nas eleições na Arábia Saudita, né, Ellen?
Pois é, uma cena realmente inédita. Pra quem não sabe, gente, a Arábia Saudita é um dos países mais fechados do Golfo ali. É o único país que a mulher, por exemplo, não tem direito de dirigir até hoje. Ela não pode comer sozinha no restaurante, não pode viajar sem autorização do marido ou de um homem da família. Bom, além, claro, de todos os trajes que elas têm que andar extremamente cobertas. E agora, pela primeira vez, hoje terão eleições municipais, aliás, ocorrerão as eleições municipais lá, foram só 12 dias de campanha para essas eleições e pela primeira vez as mulheres poderão concorrer. E também, pela primeira vez, elas poderão votar no país. É incrível, mas a gente está falando isso em 2015 e é uma grande conquista para lá. Claro, serão 130 mil eleitoras diante de 1.350.000 homens também elegendo. Então é muito pequeno o número de eleitoras. 900 mulheres concorrendo, 7 mil homens candidatos. Mas ainda assim é um avanço, houve o medo de concorrer. Imagina o medo da mulher concorrer. Exatamente, né? Porque você abre, mas não abre bem assim, né? Aliás, sobre isso vai sair no dia 24 de dezembro aqui no Brasil um filme chamado As Sufragistas, que eu estou bastante ansiosa para ver, que foi todo um movimento ali de direitos pelas mulheres, uniu Simone de Beauvoir e uma série de mulheres importantes para a conquista dos direitos femininos. Deve sair no Brasil esse filme dia 24 de dezembro. Mas na Arábia Saudita ainda precisa desse movimento das sufragistas, ainda está muito distante. Houve uma abertura desde 2005 no atual reinado. Está acontecendo essa abertura e por isso essa votação de hoje já é um reflexo disso, mas a gente ainda em 2015 está falando de um país que comemora pela primeira vez mulheres podendo votar e se candidatar. Muito legal, bacana. Ô Arus, quer dizer que o cerco se fecha aí em torno dos criminosos cibernéticos? Tem aí já a identificação de alguns suspeitos que teriam cometido ofensas racistas contra a jornalista da Rede Globo, a Maju? Exatamente. O Ministério Público de São Paulo já começou a caçada, não é? Foi uma operação comandada em 8 estados, apreendeu celulares, computadores dos suspeitos, alguns deles foram interrogados e ouvidos pelos promotores, e um deles negou ter cometido os crimes e apontou outros grupos como responsáveis pelos ataques. E aí algumas dessas pessoas foram localizadas no interior de São Paulo, e um deles tem 27 anos, foi preso por armazenar material de pornografia infantil. Ele pagou fiança, depois foi liberado, negou também que o grupo que ele administra na internet seja racista e admitiu os ataques. Curioso, ele negou que o grupo seja racista e, no entanto, admite que partiu deles os ataques, as ofensas. O argumento é que eles queriam ficar famosos na internet e aí propagaram esse ataque porque era a forma mais fácil de ganhar projeção. Eu não sei, enfim, né? E a polícia apreendeu celulares, computadores e está fazendo essas investigações. Basicamente, o objetivo é cruzar as informações, né? De onde partiram essas mensagens, quais os dispositivos foram usados, as redes onde eles estavam, e aí você consegue chegar com uma precisão um pouco maior nas pessoas. O Ministério Público pediu a quebra do sigilo, né, dos perfis de pelo menos 30 internautas, pelo menos 30 pessoas estariam envolvidas nesse grupo ou nesses grupos que fizeram os ataques contra a Maria Júlia Coutinho. É absolutamente positivo que a polícia avance com essa investigação, mas o promotor de justiça usou um termo bastante interessante para definir esse estágio do processo. Ele diz assim: nós descobrimos a ponta de um iceberg. É uma situação muito mais grave do que se imaginava. Isso por quê? Porque um dos grupos, por exemplo, de Manaus, ele tem 25 mil pessoas nessa página. Então, é muita gente. E aí você tem que fazer a peneira para realmente identificar de onde partiram os ataques. Não há fronteiras para a internet, ou seja,
todas as pessoas que participaram disso estão em regiões diferentes do Brasil, estão em cidades diferentes, mas os ataques são coordenados e agora a justiça vai localizar essas pessoas e evidentemente eles vão ser punidos. Ô Edgar, isso é bom, sabe por quê? Na época da Maju, Somos Todos Maju, teve um monte de gente que falou assim, isso daí é uma jogada de marketing da apresentadora, da jornalista, porque ela é casada com um publicitário e eles pensaram nisso para promover a carreira dela. Nossa, Teve jeito- muita gente que chegou a pensar nisso. de pensar Ele falou, uma promoção porque da carreira, né? Isso aí é a Teoria da Globo. conspiração. Nossa. Falou, não, foi a Globo que criou a página pra querer potencializar O Luciano o Huck vendeu Jornal camiseta, Nacional. né? E aí porque Isso é verdade, teve aquela Sempre mancada. tem. na época o Jornal Nacional tava com a audiência em baixa por causa dos 10 mandamentos, então tinha aquela teoria que não, isso tudo é uma conspiração da Globo pra se autopromover. Tá aí provado, então, que era crime, entendeu? Que não tem nada disso, né? Não, e muito positiva essa ação da polícia, da investigação, para mostrar para essas pessoas que se acovardam aí por trás Anonimato, do teórico anonimato, né? cometendo esses crimes e mostrar para eles que eles não vão agir impunemente. Quer dizer, que tá aí a justiça para fazer justiça. E eu reforço, a gente já falou sobre isso aqui, eu reforço a importância de denunciar essas ações. O primeiro passo é a denúncia para a rede social e depois você vai lá na SaferNet, tem o Humaniza Redes, não é, do governo federal, um programa muito legal do governo federal para que essas denúncias possam ser feitas. E o outro e terceiro passo, esse talvez o mais importante de todos, o boletim de ocorrência. Claro. Você vai na polícia, algumas regiões têm delegacias especializadas no crime, em crimes cibernéticos, e aí você parte para o boletim de ocorrência, abre o processo para que sejam investigados. Isso também Enquanto- é uma palhaçada, né? Você ficar horas não, lá mas pra sim, registrar uma coisa sim. assim. Mas é Sim. importante mesmo assim, Zé. A gente sabe da deficiência, mas é importante porque senão você não consegue dar o start no processo, né? aquela história, aquela velha história do reciclar, né? Nós não vamos reciclar porque o sistema ainda é deficiente. Não, nós Não, vamos porque já tem fazer aquele argumento, né? Quer dizer, Eu não não vamos faço... registrar o boletim porque é difícil. Não, eu acho que o primeiro ato é Só você se prepare pra torcer, conseguir fazer o registro. registro, né? Isso. Porque tem um monte de delegacia que Mas não faz. tem que insistir em fazer o registro porque espera-se que a partir desse registro crie-se um banco de dados e isso engrosse um caldo no molho num tipo de informação que é precioso e imprescindível para a polícia chegar a decifrar quem são os criminosos, enfim. Um dos argumentos é aquele, não vou fazer porque eu não quero virar estatística, né? Porque acha que só vira estatística sem resolução nenhuma. Mas a gente tá vendo que os casos avançam. Existe uma demora, mas eles avançam. Eu publiquei no blog essa semana, eu fiz um post sobre o botão denunciar e tem os links para quem quer fazer as denúncias. Então tem a da SaferNet, do Humaniza Redes, blogjp.com.br/tecnews. Eu tô tweetando agora também para facilitar a vida do pessoal. Legal, Arius. Zé, vamos falar de TV? Vamos. Mas a Globo não é novidade nenhuma que se preocupa com a concorrência. Só que agora, até então, a gente viveu uma hegemonia de Globo na televisão que está ameaçada, na verdade, talvez aí em função muito dessa queda generalizada da audiência da televisão, né, Zé? Agora, existe essa preocupação já muito focada na segunda temporada dos 10 Mandamentos, por exemplo? Já, você sabe que, como eu sou ruim de ditado popular, eu não vou nem mais. Eu tinha lá o negócio de gato escaldado, tem um negócio chutar o balde da barraca. Eu não vou chutar o balde da barraca de novo. Mas o fato é, o seguinte: a Globo, ela tá já preocupada com a segunda temporada de Os 10 Mandamentos. A primeira fez sucesso, a Record vai transformar a novela num filme, vai lançar em março, potencializar a próxima temporada de Os 10 Mandamentos. Vai fazer com Traz que... uma água pro Zé. Vai fazer com que os próximos 10 mandamentos... Não, já desengasguei. Vai fazer com que a próxima temporada dos 10 mandamentos tenha a mesma repercussão da primeira e a Globo não quer mais ser pega de calça curta, né? Então, ela já começa a mexer no Jornal Nacional no início do ano que vem para deixar ele mais quente, mais falar, não saia para a novela, tem aqui um bom telejornal. E Velho Chico, né, a reta final da regra do jogo tem que estar lá em cima, então eles vão tirar um pouquinho dessa violência que está na novela e vai entregar romance. Talvez aí, Zé, você que entende de TV, fala aqui pra gente, mas talvez aí seja uma mudança de estratégia, mudar o conteúdo e o teor das novelas da Globo, porque a Record veio com a proposta de fazer uma novela épica, histórica, bíblica e tal, e deu resultado. Todo mundo se interessou. Os próprios autores da Globo que falaram com a gente aqui no programa testaram isso. Não, é uma ótima história. É uma excelente história que causa uma curiosidade e uma atração na audiência, né?
Agora, até quando a Globo vai insistir nessa coisa da violência, como você falou, da sacanagem, só do mal, do mal? Você sabe o que é que a Globo fez? A Globo agora, isso daí foi o Silvio de Abreu, que é extremamente antenado. O Silvio, ele é um daqueles autores que ouve o telespectador. Ele vai no meio da rua, e aí ele conversa com as pessoas, caminhando, o cara vem e fala, sua novela e tal. Por quê? Porque ele faz a novela para público. Pro público. Então aí o que é que ele ouviu? Estou cansado de violência. Queria algo diferente. Faz tempo que não fazem uma novela rural. Foi lá, pegou o Benedito Rui Barbosa, falou, você estava no horário das 6, agora você vai para as 9. E vou usar toda a sua experiência, todo o seu feeling, porque o Benedito Rui Barbosa trabalha muito mais na experiência dele, no feeling dele, de ouvir o que o público quer, do que de pesquisa. Porque a Globo vinha de uma pesquisa que apontou um caminho muito errado. Queremos novelas urbanas, novelas que aconteçam na favela. Nessa regra do jogo, onde tem a rejeição? Na favela. Onde tem a rejeição? Na violência. Falado, Zé Armando. Vamos lá, você pode interagir com a gente. 56-1009. 1009 é o nosso Viber. Você manda uma mensagem de voz pra cá e concorre ao nosso kit com a caneca e a camiseta do programa. Qual é o tema de hoje, Paulinho? Então, Ed, daqui a pouco a gente vai aí bater os indicados ao Globo de Ouro. Já saiu o SEG Awards. Daqui a pouco, ano que vem, começo do ano que vem, já indicados ao Oscar. Então, a gente quer saber o seguinte. Pra você, qual foi o filme do ano e a série do ano? Não se apega aos indicados, porque a grande maioria dos indicados, como eu vou contar pra vocês, só vai estrear aqui no Brasil no começo do ano que vem. Então, o filme que você viu esse ano e a série que você também curtiu esse ano. Vamos dar essa liberdade poética. Boa. O que bombou pra você esse ano em série e cinema? Manda aí sua mensagem de voz, não esquece de falar nome, a cidade de onde você tá falando, pra concorrer ao kit, caneca e camiseta do Morning Show. Boa, Paulinho. Agora 10h18, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Seguindo com o Morning Show dessa sexta-feira, 11 de dezembro. Bom, que a situação não anda nada fácil, né? Pra gente, todo mundo já tá carequinha de saber, né? Mas os efeitos dessa crise vão bem além do bolso, já dizia a nossa companheira aqui, Ellen Brown. Por que, Ellen Brown? Exatamente, porque tem efeitos físicos e psíquicos aí na nossa população. Neste ano de crise moral, econômica, política, whatever, esses problemas estão se tornando cada vez mais comuns. Tanto, Ed, que a venda de controladores de humor e antidepressivos disparou no país. Para o varejo, esses dois tipos de medicamentos tiveram um incremento na venda de quase 12% entre outubro do ano passado e outubro deste ano. Quer dizer, estamos ficando louco, deprimido. E se automedicando, que é um problema. Aumentou muito a automedicação, gente comprando aí remedinhos. Claro que muitos desses é só com receita, mas os que não são com receita, as pessoas estão comprando lá avulso, esses antidepressivos, controladores de humor. E esse cenário de crise assusta, é claro, por exemplo, quem está desempregado. A gente conversou com o vendedor técnico Leandro Pandolfo. Há 4 meses ele está procurando uma recolocação no mercado, só que a perspectiva não é lá das mais otimistas, não. Nosso problema de motivação, nosso problema de perspectiva, e como tu disse, assim, de procurar uma certa terapia, motivação, consultorias para ajudar, ocorre mais com o pessoal de médio e alto escalão. A gente tenta não perder o sono porque a gente não pode deixar a motivação como um todo cair. Embora as perspectivas... o presente não é bom e as perspectivas futuras são piores ainda, né? Agora, esse que a gente ouviu aí, na verdade, é o empresário do ramo da construção civil, Roberto Andrade, porque ele na verdade, está contando o quê? Que a gente pensa sempre assim, bom, a gente que aqui é empregado e tudo mais, sempre fica com medo de perder o emprego, aqueles que estão desempregados, como o Leandro que eu tinha conversado, não está conseguindo encontrar emprego, mas quem emprega também está perdendo o sono, né? O Roberto Andrade falou aí o seguinte, que ele tem direta e indiretamente pelo menos 100 famílias que dependem ali da empresa dele, que é do ramo da construção civil, que a gente sabe que esse ano deu uma grande esfriada, né, esse ramo. Então ele disse, acaba perdendo o sono porque você se preocupa com, poxa, são 100 famílias que dependem da minha empresa e bem para poderem também sobreviver, né? Então essas pessoas também estão sofrendo bastante. Mas aí a gente foi conversar aqui no Morning Show com um médico
para saber o seguinte, bom, será que isso é só uma sensação nossa? Será que, enfim, é só a gente que tá achando que o clima tá ruim? Será que é a mídia golpista, como certas pessoas aí da ala política gostam de dizer, que tem uma mídia golpista difamando um cenário pessimista? Será que é só isso? E aí eu fui conversar com o Dr. Gilberto Ururaí, ele que é diretor médico da MedHill Checkup, que é uma clínica que ela costuma atender executivos e funcionários de alta gerência das grandes empresas do país. E aí eu perguntei para ele, bom, nesse clima pesado aí, é só impressão nossa ou não? Tem realmente um efeito colateral nas pessoas? Nós, segundo Darwin, somos produtos do nosso meio ambiente. O Brasil hoje está cheio de emoções, é um ambiente rico em condições que aguçam as emoções negativas e abre as portas do corpo para as mais diversas doenças. E está impactando muito esse momento brasileiro, ilustrado por recessão econômica, falências, instabilidade política, desemprego elevado, né, banalização da corrupção, inflação, aumento da violência urbana. Isso está mexendo muito, né, com a emoção do povo brasileiro. Ou seja, quando dizem que é só coisa da mídia golpista, não é não, viu, gente? A clínica Dr. Gilberto Ururaí faz anualmente pesquisa com 5 mil pacientes que pagam cerca de R$4 mil para uma bateria de exames laboratoriais e clínicos. E um levantamento feito por eles mostrou que teve um aumento de 37,5% no número de pacientes com depressão no primeiro semestre deste ano, comparando o primeiro semestre de 2014. E no estudo eles perceberam ainda que um crescimento de 19% nos casos de insônia, 28% nos registros de estresse e até 60% do aumento da ansiedade nas pessoas que fizeram, que são executivos aí de grandes empresas do país que fazem exames nessa clínica. Vocês lembram que a Paula Napolitano há pouco tempo falou que tudo isso aí influencia também na vida sexual das pessoas, né? Em todas as as pessoas esferas reclamam da cada vida. vez mais da... E você vê, né? Essa você situação... vai ter tesão como, né? Não tem dinheiro no bolso, tá? E recentemente a gente ouviu na programação da PAN uma psicóloga falando sobre a relação com a família também. Interfere na relação com os filhos, na maneira como os pais acabam interagindo com os filhos, ou seja, o cara vai buscar, né, no medicamento algum tipo de relaxamento, algum tipo de conforto, mas na realidade só acaba piorando a situação também. Acaba piorando, Ares, e correndo riscos, muitas vezes até de morte, por se automedicarem, esses remédios de controle, esses remédios que podem somente ser vendidos sob prescrição médica. As pessoas fazem uso disso, porque sabe que esse controle também, muitas vezes o cara consegue comprar no mercado negro, né? nas farmácias ou no mercado negro, né? Na própria farmácia, às vezes, Exato. O cara vende. Tem aquele cara que fala, o senhor quer? Que coisa, e aí o cara resolve uma coisa e complica-se seriamente em outra, né? Se automedicando. Se eu puder evitar esses remédios, eu evito, viu? Eu tento achar outras maneiras de descarregar. Não sei, eu sempre tenho um pé atrás. Eu serei crucificado por isso, porque, né? Assim, falar, lá vem ele contra os medicamentos, contra a ansiedade. Há momentos que são necessários. O problema é que se banalizou isso. Então, por exemplo, criança arteira. Dá remedinho porque é DDA. Não é. Já tem um monte de médico que fala que não tem desse negócio, não. Porque é déficit de atenção, porque é hiperativo, porque é não sei o que lá, porque é genial. Tem o certo, mas tem muito diagnóstico, Paulinha, que é eu sei que errado, tem, Zé, mas o que eu acho que é ruim também a gente dizer... Tipo, não tem caso de criança com DDA. Porque aí parece até estigmatiza a criança que tem, ou caso. Até a pessoa que sofre uma depressão, ficar, puxa, eu vou tomar um remédio, eu sou fraco porque estou recorrendo ao remédio. Tudo tem a ver com acompanhamento médico. Tem muita gente que fala que a criança tem DDA e o que a criança tem é má educação. É isso. Mas de qualquer modo, é importante dizer isso, né? Não é porque o cara recorreu ao remédio que a criança está tomando remédio que é fraco, que é algum tipo. Não é nenhum remédio. Vai tudo pro remédio. Sim, porque é o caminho mais fácil. Como a gente já falou com o Dr. Filipe aqui do emagrecimento, né? Em vez do cara criar uma nova rotina, então para de comer, amigo. Não, mas na própria medicina tem muito médico que ao invés de ouvir o paciente e tudo mais, tá com remédio, olha pra sua cara, tá com remédio, já era, né? Então facilita o trabalho, isso é o problema. O que a gente também tem que fazer aí, propor a reflexão é assim, o que tá gerando tudo isso? As escolhas que a gente faz, o modelo de vida que a gente está inserido, né? Essas pressões que a gente sofre no trabalho.
as pressões que a gente sofre através da economia. Você tem que... Você fica, a pessoa é criada para viver dentro de um ciclo, alimentar esse ciclo, e geralmente quando se frustra, aí vem lá a depressão, aí vem o problema lá, não vou ao médico, porque eu não tenho plano de saúde, porque eu não vou encarar a fila do SUS. E aí se automedica, porque é mais fácil. Me disseram que esse remédio é bom. E isso pode causar um problema sério, inclusive tirando vida de pessoas. O doutor Gilberto falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Que ele disse, nós somos um reflexo do nosso meio, né? Nós somos um reflexo. Então, esse clima que tá pesado, que a gente vê nas notícias, que a gente sente, realmente acaba impactando, mesmo que você esteja bem, mesmo que você não esteja num problema financeiro, as pessoas absorvem um pouco essa onda, né? Então, vai meditar, amigo. Boa. Aproveita o ano novo e vai meditar. Mas também, com a situação do jeito que tá, é só muita meditação, meditação, hein? Precisa ser... O vô diria, é pescar que você acalma, você relaxa. 10h31, horário de Brasília. Vamos ouvir agora nossos correspondentes, começando com Ulisses Neto, diretamente de Londres, conversando com a gente aí sobre uma aprovação de uma lei que acontece na França, que obriga supermercados a distribuir comida fora do prazo de validade. É uma questão polêmica, né? Envolvendo, você ouve... É isso, estragado? Uma frase como essa, você já fica, opa, mas peraí, a gente fala tanto, não, atenção ao rótulo, ao prazo de validade, veja se você não está sendo enganado e tal, mas tem uma explicação para isso e a gente ouve agora essa explicação com o Ulisses. Bom dia, Ulisses. Oi, Edgar, tudo bem? Bom dia para todo mundo que acompanha o Morning Show. Vamos explicar essa história direito, então, para não ficar nenhum mal entendido. A questão central é o seguinte, né? O desperdício de comida é um problema no mundo todo. Então, na França, o parlamento decidiu aprovar uma lei por unanimidade, hein? Algo raríssimo em qualquer parlamento do mundo. Todos votaram a favor dessa lei, que obriga os supermercados do país a distribuir gratuitamente produtos que passaram do prazo de validade. Agora, a gente precisa fazer uma distinção importante aqui. O que se chama de prazo de validade na Europa é um pouco diferente do que a gente conhece aí no Brasil. Aqui, a data de validade no produto indica até quando ele pode ser vendido no supermercado. Mas ele ainda dura muito mais tempo do que isso. Então, por exemplo, eu estava até comentando com o pessoal da produção hoje de manhã que o leite aqui na geladeira do meu escritório venceu no dia 28 de novembro e eu tô tomando ele até hoje. Não azedou. Então, vocês terem... Vai dar uma dor de barriga. Se a próxima semana o Ulisses não estiver trabalhando, a gente já sabe o que aconteceu. Vocês já sabem o que foi o leite semi-desnatado. Mas na verdade, assim... Até porque não vai dar nada, né, Ulisses? Você tomar o leite... Porque o prazo... Não, até Desculpa, que, não entendi. Não, até que porque não vai dar nada. Eu tomar um leite azedo, você vai estar tomando uma coalhada, um iogurte, digamos assim, e não vai te fazer mal nenhum. Vai, não vai nessa. É isso, mas se eu tivesse azedos, eu não ia jogar no café. Vamos lá. Mas enfim, então isso é pra vocês terem uma ideia. O leite venceu dia 28 de novembro e tá com gosto perfeito até hoje por causa disso. Porque a data que aparece na embalagem é até quando o supermercado pode vender esse produto, mas ele ainda dura bastante tempo. Sim. Então por isso foi criada essa lei na França, que também proíbe os supermercados de destruírem os produtos alimentícios, como é feito hoje. Às vezes até jogando água sanitária neles para torná-los impróprios para o consumo e evitar que as pessoas fiquem se aglomerando lá nos depósitos dos supermercados. Então, isso vai ser proibido também na França quando essa lei estiver finalmente sancionada na Assembleia Francesa. Mais de 7 milhões de toneladas de comida são jogadas no lixo em toda a França anualmente. A imensa maioria é desperdício dos próprios consumidores, 67% do total. 15% vem dos restaurantes do país e 11% das lojas. Então aí também tem um ponto interessante, né? A lei parece boa e tal, mas na verdade é justamente o trabalho de formiguinha de cada um na sua casa, de não desperdiçar comida, que faz a diferença. Parece até aquela conversa de mãe, né, Edgar? Quando a gente é pequeno, que fica forçando a gente para comer tudo que tá no prato, né? Tem gente passando fome, come tudo que tá no prato. Mas na verdade, isso é um problema sério que existe no mundo inteiro, Edgar. É mesmo. Essa questão do desperdício de alimento é um dos maiores problemas que a humanidade enfrenta hoje. Se essa é uma medida que pode ajudar, que pode acarretar numa, digamos, economia e no melhor aproveitamento desses alimentos, o mundo, se você pensar, o mundo tem muitas pessoas que passam fome no mundo. Agora, tudo vem, como você bem disse, da educação primordial ali no início, né? Em casa, de você incutir a ideia nas crianças e em quem você está educando, que o desperdício
remédio é uma coisa muito ruim de acontecer. Eu lembrei agora, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu morava em Moscou, quando você via as pessoas bem mais velhas, né? As pessoas bem mais velhas, assim, provavelmente foram pessoas que ficaram com um resquício muito forte ainda do período de guerra e depois de socialismo, onde se passou fome, realmente. Essas senhoras me chamavam muita atenção quando eu estava no supermercado, que eu via que elas levavam, assim, um tomate, uma cebola. Que era para a refeição do dia. Ponto. Era exatamente aquilo, para não desperdiçar. E eu lembro, isso ficou muito marcado para mim. Aí um dia eu fui conversar, enfim, com alguns amigos perguntar, e era mesmo isso. Quer dizer, é uma noção do não desperdício, do que é realmente essencial para você, né? Você vê aí a necessidade educando aí, né? Agora, sabe o que eu já vi? Paulinha tinha um dado aqui. Eu já vi em padaria isso. Queijinho, sabe aquele fresco, aquele queijinho branco que vem com soro? Eu já vi abrirem o queijo, estava vencido já a data, abrirem o queijo, cortar, fatiar e reembalar com nova data de validade. Olha aí. Gente do céu. Aí já é Deixa eu deixar claro que isso não é na padaria do seu João. No melhor estilo, lavou tá novo. Lavou tá novo. Mas Sorinho ali, né? Joga o sorinho, troca o sorinho. O Ulisses pode falar pra gente, eu tava vendo uma matéria até de uma menina empreendedora, enfim, e o grande negócio dela era o seguinte, a loja dela vendia tudo super barato, porque eram até alimentos, enfim, e outras besteiradas lá, todos no limite da data de vencimento. Tem isso também, né, Ulisses? Você compra bem mais barato, né? Tem, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de como eu economizo nessa situação. Existe uma rede grande aqui rede grande de comida japonesa, fast food aqui em Londres, e quando dá 6 horas da tarde, todos os preços de todos os combos lá, todos os kits deles de comida japonesa caem 50%, porque já tá na hora de fechar o restaurante. Então, para não jogar tudo aquilo fora, o preço cai pela metade. A gente sabe que o segredo do japonês é estar bem fresquinho, né? Mas eu Tá valendo, me satisfaço com esse 50% de desconto. O Ulisses brinca com o perigo. É o leite vencido, é o peixe que não é fresco. Ulisses, eu tô mandando um pacote de uma caixa de remédio no estômago pra você. Não tem estômago, tem um bucho, Ulisses, né? A vida é difícil, tá certo. Nossa, que confusão generalizada aqui, Ulisses. Cuidado, meu. Mas tá com a cara saudável no nosso tá certo, correspondente. Gente. Aí eu tô preocupado com a saúde do Ulisses. Depois vocês ficam enchendo meu saco que eu sou muquirana, mas tá certo, meu. Pra que tá desperdiçar e gastar dinheiro, gente? Ô, Ulisses, se cuida, hein, meu velho. Cuidado com o sushi. Pode deixar. São tempos austeros, a gente tem que fazer de tudo pra economizar. Claro, sem dúvida. É em Libra o gasto dele, lembrem disso. Quando eu for pra Londres na casa do Ulisses. Hein? Quando eu for pra Londres na casa do Ulisses, vou olhar melhor assim a geladeira. A recomendação: não tome café com leite na casa do Ulisses. Ulisses, bom final de semana pra você. Obrigado, viu? Valeu, Edgar. Um abraço pra todo mundo aí. Vamos agora onde, hein? Vamos pra Brasília. Vamos pra, olha, Brasília, faroeste caboclo. Lá venceu tudo, né? Tá tudo vencido, olha, cara. Você pode acreditar e imaginar que existe algum clima de confraternização de final de ano em Brasília, depois do vinho na cara do Serra, do fight no Conselho de Ética? Adivinha o que tem nessa xícara? Adivinha a surpresa do Morning Show pra você? Mas eu vou ser mais polido, mais educado que o Serra. Não vou correr nessa grosseria. Muito difícil, né? Vamos lá. Ô, Trindade, tem clima aí pra confraternizar, pra celebrar o Natal, o final de ano? Trindade, bom dia. Olha, político tinha que ter essa data de validade, né? Um brochinho de ouro, que eles adoram ouro, né? Com a data de validade. Bom dia, Edgar, bom dia a todos. Bom dia, Zé. Pois é, olha, isso é tradicional aqui, essas confraternizações, tem futebol final de ano também de deputados e tal, e agora está ficando difícil. Os deputados mais festeiros aqui, tem alguns que gostam de fazer festa, como o Fabinho, chamado Fabinho Liderança, que ele faz festas muito alegres e que vão muitas convidadas, entendeu, para os deputados, e aí está ficando difícil. Ele me disse que fez o seguinte, 2 listas. Uma, ele convida uma lista, ele proíbe, e a outra lista. Para não juntar o positivo com o negativo, entendeu? Então está muito tenso. E os líderes aqui, eles estão tentando evitar esses confrontos, avaliando o que fazer, porque nos últimos dias já foram 6 confrontos diretos entre parlamentares. Isso, além de pegar mal, está ficando perigoso demais. Avaliações aqui de que qualquer dia acontece uma tragédia e um deputado mata outro no plenário da Câmara dos Deputados ou nas comissões. Esse exemplo do Conselho de Ética acabou assustando por aqui. E vamos falar uma novidade aqui. O primeiro vice-presidente, o primeiro secretário da Câmara,
é uma espécie de prefeitão aqui, que faz as obras, que manda na administração do prédio. É o Beto Mansur, ele é de São Paulo, né? E ele me disse que vai reformar o plenário e fazer uma rota de fuga. Isso se tiver bagunça, tem lugar para onde os deputados saem, porque hoje as saídas são pequenas, e aí, fiquem assustados. O plenário da Câmara não tem autorização para funcionar. Sabe aquele alvará de funcionamento que todo lugar tem? A Câmara não tem isso porque não consegue. Os governos dizem que é um lugar perigoso demais. Fechado, projetado para 500 pessoas, e mais de 3 mil pessoas estão lá. Agora veja, a casa que faz as leis não cumpre as leis, né? Ô Trindade, eu queria aproveitar você para comentar a respeito da destituição da relatoria do processo de cassação e do deputado federal Fausto Pinato, né, pelo PRB de São Paulo. Que saiu, né, agora por uma manobra, inclusive... Foi saído, né? Foi saído por uma manobra, inclusive, do próprio Eduardo Cunha. E ele faz colocações graves. Já tinha falado que estava sofrendo ameaças. Agora relata que foi abordado em aeroportos, inclusive a própria Câmara, com pessoas ali fazendo pressão no sentido, bem, veja bem o que você vai fazer. É isso mesmo que você vai fazer? Olha, veja bem. Queria que você comentasse isso e se isso, de que maneira repercute isso aí? Pois é, repercutiu muito. Primeiro, a figura do Pinato, que é figura política, evidentemente, ele foi considerado como frágil, porque só um deputado frágil é que recebe esse tipo de pressão, né? Porque os outros reagiriam de uma forma diferente ali na hora. Pois bem, ele foi retirado diante de uma manobra de Eduardo Cunha, né? E alguns dizem que ele até teria argumentos regimentares, que é do mesmo bloco de apoio que elegeu Eduardo Cunha. Ele saiu do bloco, mas o entendimento é de que permanece esse mesmo conceito. Agora, a primeira repercussão é que os integrantes do Conselho de Ética jogaram a toalha, dizem que sem um apoio externo, ou seja, ou o afastamento de Eduardo Cunha através do Supremo Tribunal Federal, ou mesmo o Supremo Tribunal Federal, não há como iniciar o processo de cassação de mandato do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ele faz uma pressão muito grande, a tropa de choque dele, liderada pelo deputado Paulinho da Força, faz uma pressão física no Conselho de Ética, que é cheio de senhores, né, que não entram em disputa corporal. Então está muito difícil. Eu conversei com alguns integrantes aqui, eles dizem que não tem jeito não, que não vai abrir o processo se não houver uma ação externa. Legal. Bom, obrigado, Trindade, pelas suas informações. Ótimo final de semana para você aí, ótima sexta-feira aí. É isso, obrigado, bom dia. Bom dia. Vamos ouvir o Viga. Agora o Viga no Rio de Janeiro conversando com a gente. Presos podem ficar sem parte da comida a partir da semana que vem. Por que isso vai acontecer? Gente, por que isso deve acontecer? Rodrigo Viga, bom dia. Fala, bonitão, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tá feia coisa, né, companheiro? Nossa, tá, o A negócio... rapaziada tá raspando a parede pra fazer farofa, vendendo almoço pra comer o jantar, cara. Tá difícil fácil demais. não, tá difícil, tá complicado. Você sabe que o governo do Rio de Janeiro tem, esse ano, a fama de dar beijo em todo mundo, né? De caloteiro, né? Porque a crise por aqui, ela se multiplica, ela se torna ainda maior, porque também tem crise no mundo do petróleo, mercado internacional de petróleo. Isso acaba rebatendo a Petrobras por conta também das questões da Lava Jato, ou seja, está minguado, já disse outro dia, até fui elogiado pelo meu vocabulário, entendeu? Esquálido, né? O Natal vai ser um Natal magrinho. O governo do Rio de Janeiro está dando um beijo novamente nos fornecedores e agora mexeu com a rapaziada das quentinhas. Essa turma tá pesada, viu, meu cara Edgar? Não leva desaforo para casa, não. Então, o que eles decidiram? Disseram o seguinte, ou o governo do estado paga o que deve a eles nas próximas horas. A partir da semana que vem vai ser só o prato típico, tradicional dos brasileiros. Arroz com feijão, não vai ter mais carne. Não vai ter mais peixe, não vai ter mais frango, não vai ter mais carne bovina. Enfim, agora o governo do Rio de Janeiro está correndo atrás do prejuízo. Sabe desde quando que os fornecedores não estão recebendo as suas parcelas referente ao serviço prestado, meu caro Edgar? Imagino que há muito tempo. Desde junho, meu camarada. Desde junho eles estão empurrando com a barriga essa história. A turma das quentinhas, enfim, é forte, tem muita influência, é chegada de uma licitação, é chegada num preço, no mínimo, diferente, já deu o ultimato e o governo do Rio de Janeiro está fazendo das tripas de coração para tentar pagar esse vencimento desde junho para que os presos do Rio de Janeiro
não fiquem só na base do arroz e feijão. Posso deixar uma pensata aqui, meu caro Edgar? Manda. Pode ou não pode? Pode, pô, por favor. Por que o exército está na linha de frente contra o mosquito Aedes aegypti? Se na fase de larva, a larva é dentro da água, a marinha não está atuando. E quando ele voa, não deveria ser aeronáutica, meu caro Edgar? Essa piada é maravilhosa e está viralizada na internet. Depois dessa, Edgar, aperta o botão. É boa essa piada, vai. Eu achei boa, não sei. Deixa eu só fazer uma observação sobre o que o Viga tá colocando aí, a história das quentinhas, gente. É só uma coisa que é importante. Mais ou menos, esse custo varia um pouco, mas assim, ano passado, que era o último valor que a gente tinha fechado, um preso custa pro Estado, por mês, 5 salários mínimos. Mais ou menos isso. Por mês é o que custa um preso. Um preso pro Estado. De 3 a 5 salários mínimos é o que sai o valor de um preso. Ou seja, se as prisões estão nessas condições deploráveis, é porque alguma coisa aí não está indo para onde deveria ir, né? Alguma coisa aí não está indo para onde deveria ir. Não é pouco, inclusive é mais do que custa em vários países da Europa onde há presídios com condições decentes de abrigar presos, né? Se gasta mais aqui no Brasil do que em muitos países da Europa por preso. Mas não se sabe por que esse dinheiro fica nessa situação. Todo mundo sabe o que é o presídio aqui no Brasil. Fala, Viga. Deixa eu só te dizer o seguinte, não à toa, olhando apenas para a questão financeira, mas também para a questão legal, é que a Defensoria Pública do Rio de Janeiro está tentando colocar na rua agora nesse mês de dezembro. Não é nada de indulto, não. É olhando para a lei. 5 mil presos, ou seja, 5 mil habeas corpus, é uma espécie de um habeas corpus coletivo para 5 mil presos. A economia, se isso se viabilizar, seria de 5 milhões de reais, mas estão alegando o seguinte, tem muita gente presa, que foi presa e ainda não foi apreciado o caso, e a lei brasileira diz que são 3 dias, para que haja um mínimo parecer. Tem gente, desde janeiro, presa, sem a devida comprovação de que realmente cometeu o ato, cometeu o delito, portanto, Natal pode ser generoso para 5 mil presos, o que geraria uma economia de 5 milhões de reais para o Estado do Rio de Janeiro, mas o Ministério Público está preocupado, é porque tem uma galera ligada à bandinagem que pode vir para a rua em pleno Natal. É a prisão preventiva. Aqui no Brasil nós temos mais de 40% dos presos estão em prisão preventiva, ou seja, é gente que está presa sem julgamento. Em tese você não pode. Isso aí você tem na Síria, na Líbia. Sim. Mais de 40% de pessoas presas sem julgamento. É isso, é a prisão preventiva que deve ser. Tamo bem, né, pessoal? Valeu, Viga. Bom fim de semana pra você, garoto. Ô, meu cara Edgar, você gostou da sexta? Gostou do salame do patrão? Vai bom, hein? Um abraço. Mas o peru eu deixo com você, tá? Agora 10h52, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. É hora de ouvir as sonoras do nosso Viber 56009. Você manda sua mensagem de voz contando pra gente, na tua opinião, qual foi a série que foi um arraso nesse ano de 2015? Série-filme. Ou um filme que você assistiu. Penny Dreadful. Conta pra gente. A série que você assistiu foi essa, Aros? Tem ouvinte também. Tem muita gente participando aqui no Twitter, viu? Fábio Cardoso diz, Jessica Jones, amei. Não me conquistou, Jessica Jones. Porque ela era uma super mulher e ainda bebia pra caramba. Não me conquistou. Grandes motivos. Nossa, Paulinha, tem um pretendente aí, viu? E Edu, conta aquela que você falou que é muito legal do House of Cards. O Márcio Santos, ele falou, olha, a minha série é House of Cards, tanto a da Netflix quanto da TV Câmara. Maravilhoso. O Mickey é igual o Aros, ó, Penny Dreadful e também Hannibal, que eu tô assistindo, é muito boa. Sensacional, recomendo. E aqui no Viber, vamos ouvir? O que as pessoas estão dizendo? Bom dia, Morning Show. Eu sou Fabiola de São Paulo. Oi, Fabiola. E a série que bombou pra mim foi Detetives do Prédio Azul. Oi? Eu tenho um filhinho pequenininho e ele ama essa série. É uma sériezinha infantil, né? É ótimo. É uma fase que a gente só assiste que os filhos querem. Bom dia, Morning Show. Aqui é o Ricardo de Piracicaba. Oi. Um filme que, pra mim, 2015, nem sei se era de 2015, mas esse foi campeão. Qual? O Lobo de Wall Street. Lobo de Wall Street. Leonardo DiCaprio, uma interpretação fenomenal. DiCaprio. Sei que não ganhou o Oscar, sei lá por quê. Eu também não Braço, sei. pessoal. Braço, garoto. Mas foi bom filme mesmo, mas não é desse ano, mas tá valendo. Tá valendo. Oi, eu sou o Rodrigo de Caraguatatuba. Opa. Eu acho que a personalidade do ano, não só do ano, mas do século, tem que ser ele, o homem. E esse aqui, será? Bom dia, galera do Morning Show. Será que esse também Quem fala é Luiz, Caruaru, Pernambuco. Pra mim, a melhor série desse ano foi a série da Netflix, Narcos, que eu assisti e gostei muito. E pra mim, merece ganhar um Globo de Ouro. Muito obrigado e um grande abraço a todos.
Valeu, Luiz. Obrigado. Obrigado. É você boa vê? mesmo, né? Foi até indicada. Wagner Moura também indicado Globo de como Ouro. melhor ator. Ele quer que ganhe, todo mundo tá aqui na torcida também. Você tá na torcida? Gostaria. O Edgar gostou pouco, Gostei. né, do Narcos, né? Gostei. Foi a única série que ele assistiu na data do lançamento, assim. Ele tava em cima do lance. Você ficou bravo porque eu assisti antes de você. O mais legal Tem mesmo, ele deu spoiler no ar do O mais fim. legal é saber que o Edgar começou do final pro começo, Narcos. Né? Ele não tinha entendido ainda como funciona o Netflix. Explicar o que começou a assistir do começo pro final os episódios. Ele entrou numa lista que já tava... pro começo. Os episódios do final pro começo. Eu vou te explicar o que significa uma lógica própria. Ah, perfeito. Você e Marshall McLuhan. Um raciocínio avançado. Você e McLuhan. Vamos lá, pra onde a gente vai agora? Zé Armando Vanucci. Fala que eu te escuto. O que você conta? O que você conta pra gente agora, Zé? Você sabe que já circula lá na Globo a noite do sábado era mais ou menos esquecida pelas emissoras de televisão. Você tinha lá o Zorra Total, né? O Altas Horas não tinha concorrente, aí de repente veio a Record, investiu ali no Marcos Mion com Legendários, depois puxou a Sabrina, aí o SBT apostou em filme, depois tentou fazer lá o Festival Sertanejo, que tirou um pouquinho, que cutucava um pouquinho, mas achou talvez o seu caminho com o Portiolli agora lá no Sabadão. E aí circula já na Globo uma pesquisa, uma avaliação, é final de ano ali, os números, o Altas Horas continua, vai fechar o ano como líder, e quando é perguntado ao telespectador qual que é a principal característica do Altas Horas, o que faz ele assistir o Altas Horas é a qualidade, porque eles sabem que ali não vai ter nada que coloque o telespectador numa situação de constrangimento. Então eles falam muito disso, é a qualidade. Boa. E talvez é isso que diferencie o trabalho do Serginho, que mantém ele tanto tempo no ar. Né? Sempre. Muito legal isso. E para a equipe dele... E muito legal a pesquisa acusar isso, né? E a equipe dele, o que é que tem feito? A equipe dele, ele tem orientado a equipe o seguinte, é claro que há uma competição muito maior, né? Eles reconhecem isso, tem ali o Marcos Mion. Nossa, mas é outra linha, que vem com seria o extremo oposto, digamos assim. Que é o oposto. Sim. Aí vai falar, mas tem ali o Portiolli também. E aí fala assim, não, vamos manter o que a gente sempre fez, porque esta é a nossa proposta, porque há uma história nisso. Sim. Há uma história que começou lá atrás, com o programa livre, né? matéria-prima, com tudo aquilo, né? Olha aqui o que eu tenho aqui, Carlos Aras vai gostar, hein, Carlos Aras, ó. Ele já morreu? Olha a elegância. Já morreu? Já morreu. Então ele vai gostar. Mas pode ser daqui a pouquinho, Edgar? Daqui a pouco. Só tô dando uma introdução. Pera aí, vem comigo, meu. Deixa comigo, charme. cara. Claro. Daqui a pouco, hein, Aros? Daqui a pouco. Daqui a pouco. The Voice. Daqui a pouco a gente fala da voz. All Blue Eyes. Agora 11h01, horário de Brasília. Jovem Pan Show. Jovem Pan Morning Show. Sinatra, se estivesse entre nós ainda, né? Ele faria 100 anos amanhã, dia 12 de dezembro, né? Nasceu em 1915 em New Jersey. Edgar Piccoli, filho de imigrantes italianos. E o mais curioso sobre... Francis Albert Sinatra. E o mais curioso sobre o Frank Sinatra é que ele colecionou apelidos, né? All Blue Eyes, por causa dos olhos. The Voice, por causa da voz. E tinha um outro que ele odiava, que era uma referência à posição que ele ocupava na gravadora que ele abriu em um determinado período, que era o diretor. E ele não gostava muito desse apelido, né? O chefe de toda a história, ele não gostava. E o Sinatra, ele começou a carreira dele cantando, era crooner dessas orquestras que se apresentavam em rádios e etc. E ele começou a se destacar, acabou gerando muito ciúme, mas impulsionado pela primeira mulher dele, que viveu o período mais duro com ele pobretão. Ele começou a se buscar as rádios, começou a se apresentar, até que ele, em um determinado momento, ganhou destaque em um horário muito específico do rádio. Naquela época, o rádio era a única forma de projeção ali para os artistas, e ele começou a ter 15 minutos, Edgar, eram uns 15 minutos de fama de Frank Sinatra, e ali ele decolou. A partir daqueles 15 minutos, foi ouvido por alguns produtores, gravou o primeiro disco. O primeiro disco não é um grande sucesso, mas já trazia um pouco do que era o Sinatra. E a partir dali, ele começou a fazer show, se separou das orquestras e aí ganhou a carreira como Sinatra. Com a máfia? Muito. É isso que a gente quer saber. Esse é o grande detalhe.
Há um documentário que se chama Frank Sinatra All or Nothing at All, que inclusive é o nome de uma música, e nesse documentário, eles mostram a relação dele em algumas dessas polêmicas com a máfia. Não que diretamente tivesse havido um envolvimento dele com a máfia, ou ele, de algum modo, atuando junto aos mafiosos. Mas ele tinha uma proximidade e ele foi favorecido pelo período e pelos caras todos. E isso acabou gerando muitas suspeitas e prejudicou a carreira dele. Não foi positivo para a carreira dele esse envolvimento com a máfia. No próprio, pra quem assistiu e se lembra, eu não vou me lembrar o nome do cantor agora, no Poderoso Chefão, você vê, tem um cantor de ascendência italiana depois talvez você consiga colocar aí pra gente falar o nome dele, Aros, que ele era favorecido, ele recebia favores da máfia e atuava também em contrapartida para a máfia, né? Quer dizer, era favorecido e fazia parte daquele, quer dizer, você vê, né, esse tipo de relação, né, que existia entre as pessoas, parece filme da Sessão da Tarde frente ao que a gente vê hoje em dia. Agora, na política e no mundo, nas relações, né? Apesar de toda essa história... A Cláudia Leite tá bem, ela só não quis tirar uma foto. Exato. E você sabe que eu tô lendo um livro que conta a história do Sinatra a partir de um jornalista, um escritor que foi muito próximo dele. Ele diz assim no começo do livro, inclusive: eu não era o melhor amigo do Sinatra, ele não frequentava a minha casa, eu não frequentava a casa dele. Mas nós éramos muito próximos. E qual era essa proximidade? No lugar onde ele estava melhor. Era no bar e de madrugada, fumando e bebendo uísque. Ele levou até o limite essa vida ali, a vida noturna em Nova York e no mundo, mas a vida pela noite. E o grande barato dessa história que ele conta no livro é que o Sinatra era meio esse cara que não queria posar para as fotos, não queria falar com os fãs, ele não queria ter contato com ninguém. E alguns dizem, ele é meio escroto. E quando ele morreu, ele já foi... todas as críticas e tudo aquilo que se falou sobre o Sinatra, os obituários já estavam prontos porque ele já estava doente nos últimos anos de vida. Então era tudo muito frio. E aí no livro ele diz assim: as pessoas que fizeram o obituário do Sinatra não fizeram jus de maneira nenhuma à figura do Frank Sinatra. Eles falavam sobre alguém que eles não conheciam, que eles só conheciam pelas imagens. E aí ficou a grande imagem que a gente conhece era desse cara que tinha uma baita voz e que é provavelmente um dos maiores intérpretes que a história da música Vocês sabem da história viu. dele no Brasil, né? Não, então, ele em 80 fez o show no Maracanã, isso que eu ia falar. Ele essas coisas do acesso, né, que ele tinha, tanto de um lado a máfia quanto ao presidente dos Estados Unidos, né, que tinham problemas lá de vícios. Apoiava publicamente políticos. Com a orquestra, tudo. Então bastou o Sinatra dar um alô pro presidente americano, o presidente americano agilizou a questão dos vistos pra eles virem, tá? E tem toda a história do folclore envolvendo também o voodoo pra não ter a chuva na hora do show. O relacionamento dele com a Ava Gardner, ele era casado e saía com ela. Foi quando ele começou a fazer os filmes. Ele tem 2 estrelas na Calçada da Fama, uma por causa do trabalho dele como cantor e outra por causa dos filmes. Ganhou Oscar e etc. E ele era casado e saía com a atriz. E os dois em um amor mais do que cinematográfico que acabou aos tapas. Os dois, ela botou ele no chão e falou assim: olha, eu mando nessa relação. E aí ele era o Sinatra, era o cara que as mulheres todas queriam estar do lado. E ela falou: amigo, você não. E ele ficou muito mal por um tempo, ficou na deprê mesmo, porque ela deu um pé na bunda dele. Então, até Sinatra levou um pé na bunda, Edgar Piccoli, tá vendo? Palmas para Frank Sinatra. Francis Albert Sinatra. Vamos falar do Globo de Ouro, Paulinha? Nossa, tem tanta coisa. Vamos lá? Já falamos do Wagner Moura aí, né? Quer começar por TV, então? Porque tem TV e cinema, né? Vai dar o quê? Vamos começar por TV. Vai ter gente que vai falar que é injusto, entendeu? Que ele não sempre merece. tem. Quer começar por TV, então? TV, vai. Vai dar ouvido pros outros falam. Então vamos lá. Lembrando que o Globo de Ouro, gente, premia TV e cinema e ele também categoriza entre drama e musical. Então abre um pouco as possibilidades aí de mais gente ser indicado. Então, melhor série de drama, a gente tem Empire, que é uma série que tá fazendo muito sucesso lá nos Estados Unidos.
Unidos, que traz esse estilo de vida gangsta dos rappers e tal, e que por aqui a gente ainda não pode assistir. Game of Thrones, que é um sucesso mundial. Mr. Robot, que é uma história de hackers, que a gente não conseguiu ver ainda por aqui, só o pessoal, né? Tem um pessoal que baixa da internet. Mas a gente ainda não tem acesso a essa série, que parece que é bem legal e tem indicação até para melhor ator. Narcos, que, enfim, acho que no Brasil teve grande interesse, né? Mesmo porque é do José Padilha, protagonizada pelo Wagner Moura, que também tem indicação como melhor ator. E Outlander. A gente tem como melhor... Aí tem série comédia ou musical. Então a gente tem Casual, Mozart in the Jungle, Orange is the New Black, talvez dessas a mais famosa por aqui, porque a gente também pôde assistir pela Netflix, inclusive a nova temporada e tal. Tem também VIP, Silicon Valley e Transparent. Essa foi a grande premiada do ano passado, aquela história de um cara, já ali na terceira idade, que se assume transex. Aí a gente tem essas minisséries ou filmes feitos pra TV. E talvez pra gente o destaque fique pra American Horror Story, uma temporada que a gente comentou bastante por aqui, porque tinha a Lady Gaga no elenco. Lembra disso, Ed? Inclusive, ela recebeu agora uma indicação ao Globo de Ouro como melhor atriz por essa série, o que pode deixar as pessoas em choque, né? Já que a Lady Gaga tava em anos aí de rejeição, enfim, que a galera tava meio de bode dela, né? Mas a gente tem, então, vamos bater só melhor ator e melhor atriz, porque é muita categoria então e aí vai ficar um pouco cansativo. Então, melhor ator, a gente tem o John Hamm, ainda de Mad Men, que teve temporada encerrada, né? Agora acabou de vez mesmo e pode ser até que ele ganhe. A gente tem esse cara que é o Rami Malek, por essa série dos hackers aí, a Mr. Robot, o Wagner Moura, por Narcos. E aí tem o cara do Better Call Saul, que é o Bud Odenkirk, não sei se é assim que fala esse nome complicadíssimo, e o Liv Schreiber por Ray Donovan. A gente vai torcer pelo Wagner Moura. Então, na verdade, o que importa é o quê? A galera aí de séries é tudo Netflix, a grande maioria. E a HBO com Game of Thrones, mas a Netflix foi realmente o grande destaque. Vamos falar melhor atriz? Ó, a Robin Wright, que é a Claire, do House of Cards. A Viola Davis, que é maravilhosa em How to Get Away with Murder, uma série que a galera citou bastante no Twitter. Páreo duro as duas, hein? Eva Green aí por Penny Dreadful, essa série que o Aros gosta. Mas não acho que ela mereça ganhar. Mas tá concorrendo. Aí tem a Taraji Henson por Empire e a Caitriona Balfe. Será que é demais assim que fala? Esse nome, hein? Maravilhosa, por Outlander. Essa Empire não fez muito barulho por aqui, mas ela tá elogiadíssima pela crítica. Elogiada pela crítica e tem muita audiência nos Estados Unidos. E vai meio na linha do Straight Outta Compton, que é um filme que a gente já comentou bastante aqui, que traz a história do Dr. Dre, do Ice Cube. Essa história do rap, que é muito forte lá nos Estados Unidos, talvez aqui seja um pouco menos, né? Lá é muito, muito, muito forte. A galera realmente acompanha, curte e assiste. Então, rola uma identificação do público. Vamos bater as categorias de cinema já? Então a gente tem, ó, filmes, né? Carol, que é aquele filme que eu contei pra vocês, Cate Blanchett e Rooney Mara, elas se apaixonam, é um filme de amor entre duas mulheres. A gente tem também Mad Max, Estrada da Fúria, o que foi relativamente uma surpresa, já que, teoricamente, não é um filme tão cabeça, né, mais comercial. Quem curte Mad Max se divide entre achar que foi bom ou entre achar que, putz, não deviam ter mexido com Mad Max. A gente tem também O Regresso, esse filme é o novo do Inarritu, que tem o Leonardo DiCaprio. É uma história de um cara que ele é meio caçador, assim, num ambiente de neve, inóspito, e ele tem meio um parceirão ali pra fazer caça e ganhar grana. E aí ele é abandonado pelo parceiro, machucado, no meio do nada, e aí vai ser a história desse cara, como ele vai sobreviver e como que ele vai armar uma vingança. Tem uns visuais incríveis, e, inclusive rendeu aí a indicação do maravilhoso Leonardo DiCaprio, que demorou já pra ele ganhar algum prêmio em algum momento, né, gente? Porque ele já fez muito filme bom e nunca ganha nada. Aí a gente tem também como melhor filme O Quarto de Jack. Esse filme, cara, eu assisti o trailer e fiquei, assim, tocada. É baseado numa história real, quem cobre notícia vai se lembrar, ou talvez você, porque é muito chocante. Aquele cara que aprisionava a mulher embaixo da casa, abusava sexualmente, é livremente baseado nisso. Na verdade, é um livro que é baseado nessa história, então é um ponto de vista um pouco diferente. Mas a história é essa: a mãe e um filho presos num quarto, né? Tipo, sequestrados, é isso. E aí, como é que ela vai dar um jeito do menino fugir? Como que vai ser fora? Como é que eles vão descobrir o mundo? É bem difícil, e até a menina, que é a Brie Larson, tá concorrendo também como melhor atriz. E a gente tem o Spotlight, Segredos Revelados, a gente falou por aqui. Michael Keaton não ganhou a indicação, mas
ele faz esse jornalistão aí do Boston Globe, uma história também verídica que vai descobrir aí os crimes, abuso, pedofilia, abuso sexual cometidos por padres, primeiro ali em Boston e depois esse caso, enfim, traz aí, enfim, um caso horroroso, né, que a gente viveu e viu bem e que tem denúncias no mundo inteiro. Então, esses são os filmes da categoria de cinema. A gente tem a divisão para comédia musical. Então, depois também concorre a grande aposta Joy, O Nome do Sucesso, que é o filme da Jennifer Lawrence. Ela concorre por esse filme, mas só porque aqui, gente, lembrem-se, a gente tem divisão, entendeu? Então, por isso você tem mais gente. Tem Perdido em Marte, A Espiã que Sabia de Menos e Descompensada. Porque mistura. Então, pro Oscar, isso aí, claro que tem 9 filmes, normalmente indicados, 10, só que não vão todos, entendeu? Porque comédia musical, infelizmente, ou felizmente, não sei, mas lá ainda é considerado como uma coisa menor, então, normalmente, as categorias de drama emplacam mais. Vamos acompanhar, tem melhor diretor, vocês podem conferir aí nos sites as listonas, a gente vai falando aos poucos dos filmes aqui, para vocês ficarem por dentro. No meu blog, o Blog do Planeta, eu fiz um apanhado geral, inclusive com as datas de lançamento. E muitos filmes, gente, a gente só vai poder ver a partir de janeiro do ano que vem. Carol, que é o grande destaque do Globo de Ouro, 14 de janeiro apenas. Então, ainda leva um tempo aí pra gente colocar a filmarada em dia por aqui. Bom trabalho, garota. Ai, é muita coisa, Olha gente. só, só complementando lá a informação, o presidente que o Sinatra era próximo era o Ronald Reagan, que também atuava, né? Daí dava suas tacadas na telona também. Só pra ficar registrado. Agora 11h20, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Tem mais sonoras do Viber. As pessoas estão colocando aqui pra gente as séries e os filmes que, segundo eles, bombaram. Aí a gente, antes de fazer isso, ouvir a próxima sequência aqui de sonoras, vamos pra uma errata. Só porque eu falei, bom trabalho, hein, garota? Então. Mas nossos ouvintes sempre me ajudam. São ótimos, nossos Empire ouvintes. já tá passando aqui no Brasil pela Fox Life. Foi a informação da Tati. E depois o Lúcio me mandou aqui que o Mr. Robot estreou no Space Brasil. Então dá pra assistir aí mais essas duas séries que estão indicadas ao Globo de Ouro. Valeu, gente! E tem um ouvinte aqui dizendo que eu traí o movimento. Eu vou explicar sobre a Eva Green, porque eu acho que ela não merece. Nessa última temporada de Penny Dreadful, apesar de a temporada ter sido boa, ela não brilhou. No entanto, em House of Cards, a atriz cujo nome não me lembro, Robin Wright. a Robin Wright, ela brilhou. A temporada foi em função dela. Foi mesmo. E ela levou toda a história. Então, a Frank Underwood, o cara, a Claire merece tudo. Então, por isso, só por isso. Mas eu ainda Penny Dreadful é uma série excelente. Vamos lá, ouvindo nossos ouvintes aqui que mandaram sonoras pro nosso Viber. Bom dia, Paulinha. Bom dia, galera ligada no Morning Show e todo o Brasil. Aqui é o Roberto de Belo Horizonte. E pra mim, um filme que me chamou muita atenção esse ano foi o Jurassic World. E uma série, ela que tá bombando em todo o Brasil e o mundo todo também tá assistindo, é Game of Thrones. Bom dia, Morning Show. Aqui é o Etiel de Itapessuma. E a série que bombou pra mim foi Gotham. Show de bola. Gotham. Bom dia, pessoal da Jovem Pan. Eu sou a Viviane de São Paulo e eu sou apaixonada por Once Upon a Time. Os personagens dos contos de fada ai, meu Deus, me deixa doida. É muito louco, né? Porque tem tanta série. Aqui no Twitter teve várias que colocaram que eu nunca tinha ouvido falar. A galera já me falou onde assistir e continuem participando, então, né? Já vai ter o vencedor? Dá tempo? Será que ele vai dar certo, o vencedor hoje? E será? Ô, Edgar, me permita só dar uma notícia aqui antes que eu deixe passar. Vocês ficam pegando no meu pé? Calma, gente. Peraí, vai dar tudo certo. Você quer só dar uma notícia aqui, que antes que passe, e aí vai terminar o programa, a gente não registra isso aqui. A Globo ontem acertou com o COI a compra dos Jogos Olímpicos até 2032. Ou seja, fica o direito dela, é o contrato mais longo que tem na televisão, é o contrato mais longo que tem. Você lembra, era direito da Globo, a Record foi lá, tirou, né, o cartão, tirou a Olimpíada e tirou o Pan-Americano também, e aí agora a Globo foi lá e comprou, tem direito até 2032 com exclusividade na TV aberta e na TV fechada. Falado, José Armando, colocar essa música aqui, é uma música aqui, né? Tipo o Japão. Children? Né? Tipo o Japão. Pra falar do japonês.
da Polícia Federal. Ah, tá. Sabe aquele japonês que aparece? Nossa, Edgar, tá bom. Olha lá, ó. O japonês ficou famoso, né? De repente aparecendo ao lado de todos os... Ah, meu Deus, me dei mal. Bateu na minha porta o japonês da Federal. Todo mundo que ia preso e tal, né? O japonês Acho que se pegar a capa do Estadão e da Folha desse ano, que esse homem apareceu... Não, brincadeira. E envolvido ali em questões... Porque como ele vazamentos, suspeita de vazamentos, né, gente? Exatamente. Mas ele ficou famoso, né? O que você achou do japonês, Paulinha? Eu acho ele bárbaro. Ele podia ter uma série. O japonês da Federal. Mas ó, ele acabou inspirando marchinhas carnavalescas, enfim, os blocos aí um que menino muito aquecem o criativo, carnaval, né, gente? Se inspiraram nesse japonesinho. E outras pessoas e outras situações também inspiraram marchinhas, né, Ellen? Pois é que é um menino muito criativo. O advogado Thiago de Souza, de 36 anos, que no Rio de Janeiro, ele fez a marchinha do japonês da Federal, que é chiclete, tem sucesso, é tudo pra colar no carnaval, que é o refrão justamente esse que eu disse, ai meu Deus, me dei mal, bateu na minha porta o japonês da Federal. Ele fez isso para um concurso de marchinhas na Fundição Progresso. Só que aí ele viu que o clima político, né, nada melhor do que rirmos de nós mesmos, né? Então o clima político era propenso a isso e ele resolveu fazer mais 2 marchinhas. Olha aqui uma delas, ó. A minha tia descolou uma bicicleta e descobriu que nasceu pra pedalar. Ela pedala e pedala todo dia. Ela pedala o dia todo sem parar. É ciclista. Tia Vilma é ciclista. Tia Vilma. Olha aí, vamos lá. Tia Vilma e a bicicleta é uma das marchinhas. E a outra é Guarde Bem a Sua Cartinha, que é uma outra marchinha inspirada aí na carta enviada pelo Temer a Dilma. E essa outra diz, meu latim com você não gasto mais. Já que a carta começa em latim, né? Então são as 2 marchinhas, além do japonês da Federal, agora a Tia Vilma e a bicicleta, e mais o Guarde Bem a Sua Cartinha. Serão as 3 marchinhas que prometem estourar no carnaval. O bloco do Morning Show sairá na avenida, né? Sairemos, desfilaremos aqui no Carnaval de Rua de São Paulo. E tem tudo pra ser um dos hits aí. Olha lá, Tia Vilma e bicicleta, ó, escuta. Na ciclovia tira onda de artista. Bom, assim a gente encerra o programa de hoje. Vamos com o nosso ganhador. Olha aqui o Viber, as pessoas interagindo. Calma, muita calma nessa hora. Lê direitinho. Luiz de Pernambuco. Aliás, nossa audiência em Pernambuco cada vez melhor. Obrigado a todo mundo não só de Recife, mas de toda Pernambuco que nos prestigia com a audiência. O Luiz, então, ele falou Narcos, né, Paulinha? Ele falou, escolheu Narcos como todo mundo vai a série que bombou. Né? Eu concordo com ele. Narcos é Brasil no Globo de Ouro. Gente, fazia muito tempo, acho que era Central do Brasil, a última indicação que rolou no Globo de Ouro 10 anos atrás, uma coisa assim. Escolhe um do Twitter aí também. Puxa, posso escolher? Aquele cara lá, House of Cards foi maravilhoso. Qual o nome dele? Pera, agora, né? Vai ter que buscar uma lista enorme. House of Cards bombou. Muita gente interagindo. Quanto na TV Câmara. Eu vou mandar um tweet pra ele. Márcio Santos, aqui do Twitter. Boa. Tá todo mundo pedindo, né? Você mesmo, viu, Márcio? Quem participa com a gente pelo Twitter, nós estamos nas mídias sociais, no Twitter especificamente. Quem reclama Instagram, que a gente não dá Twitter, prêmio, Facebook. Todas as mídias, olha Hashtag JP Morning Show. Isso aí, Carlos Aros. Leva então o... Kit Morning Show, camiseta e caneca. O nome? E ganhou o Márcio Santos. Isso, e no Viber o Luiz de Pernambuco, que escolheu Narcos como a série predileta aí de 2015. Por que será que o Edgar escolheu ele, né? Não quero levantar nenhum tipo de suspeita. Não levante suspeitas sobre a minha pessoa. Essa sua eleição. Ciclista. Vou manobrar aqui. Vai destituir o relator. Assim terminamos essa semana. Olha, obrigado pra você que esteve com a gente, nos prestigiando com sua audiência. É muito bom ter você aí do lado. É o motivo desse programa aqui na Jovem Pan. Tchau, Paulinha. Obrigado, viu? Tchau. Tchau, Ellen. Tchau. Muito obrigado. Valeu, Aros. Aquele abraço, hein? Valeu. Falou, Zé. Valeu. Apagar a luz. Segunda-feira a gente volta a partir das 10. Aqui no Morning Show da Rede Jovem Pan. Até mais. Bom final de semana pra todo mundo. Tchau. Morning Show. Você ouviu Jovem Pan? Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.